Está na hora agora de trazer as suas participações, aquilo que você comentou, aquilo que você perguntou, e eu não vou gastar tempo aqui falando mais nada, eu só quero ouvir Dr. César e a doutora Érica aqui, tá bom? A primeira participação que está com a gente é da Lourdes, ela disse o seguinte: eu gostaria de saber por que não consigo me concentrar em minhas orações, sempre tenho outros pensamentos enquanto oro. Falou aqui a Lourdes, que está bem sincera, representando um monte de gente. Olha, eu diria para a Lourdes que uma das grandes chaves para a gente se concentrar, às vezes é a gente ter um foco. E com isso, a meditação bíblica ela pode ajudar muito a gente. Então eu vou focar, por exemplo, num verso da Bíblia? Um verso da Bíblia. E aí eu oro, de repente eu não vou fazer oração tão longa, né, doutor César? Eu faço uma oração mais curta, mas... mais focada e mais Às vezes eu faço um setup, sabe? Quando você compra um aparelho que diz, ó, liga, tal. Faz tempo que eu não faço isso, assim, não, eu agora vou orar. E eu vou orar a um Deus que existe. E esse Deus é o Criador do universo. Eu gosto E vou me comunicar com Ele. Então eu faço esse pré-âmbulo, né? E aí foco ali, né? Mas quando escorrega, se perdoa e volta pro foco, né? Sim. Boa. Próxima interação aqui que chegou pra gente é de quem? É da Andréia de Teresópolis. Ela disse o seguinte: eu sou prova de tudo que vocês estão falando hoje no programa. Em dezembro de 22, meu planejamento para 23 foi colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Com isso, passei a ter uma vida devocional diária e este tempo com Deus de meditação da Bíblia, na Bíblia, né? E da oração me curou de ansiedades, agitações emocionais, medo e de pensamentos negativos. Eu sinto a minha fé renovada todos os dias. Tenho outra qualidade de vida e um relacionamento com meu marido e nossos filhos muito mais feliz e sereno. Fala Andréia, lá de Teresópolis, do Rio de Janeiro. Olha a prova viva aí de tanta coisa que vocês descreveram aqui. Eu acho muito interessante. Obrigado por esse comentário. Por quê? Nós identificamos que é uma prática que, apesar de ser uma prática sua, individual, ela traz este aprofundamento do relacionamento com Deus. E ela também, nós nem conseguimos tratar muito sobre isso, ela traz também um aprimoramento nas nossas relações, na maneira como a gente enxerga as pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso realmente é uma prova viva. Ai, Eu que legal. lembrei agora de um texto que está naquele livro que foi considerado a melhor biografia de Cristo pela Biblioteca de Washington, nos Estados Unidos, que é o Desejar Todas as Nações. Aquela autora fala assim: quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, novo poder toma posse do coração. Coração é a parte mais profunda da mente, né? E ela segue nesse texto dizendo assim: é uma obra sobrenatural que introduz na natureza humana um elemento sobrenatural, né? Coisa maravilhosa, né? Então a oração produz essa obra sobrenatural que é só operada pela graça mesmo, né? Uhum. Que Deus nos abençoe. Obrigada por esse testemunho lindo, viu? A próxima interação é da Agostinho. Olha só o que ele diz aqui pra gente. Quando eu estou no trabalho, eu fico pensando em Deus. Será que eu posso considerar isso um tipo de meditação ou oração? E aí, gente? Eu acho que um tipo de oração, sim. Pensando até no orai sem cessar, que nós temos como uma sugestão para nós. A meditação, eu acho que um pouquinho diferente. Existe um teórico aqui brasileiro da Unifesp que ele diz que para uma prática ser considerada uma meditação, ela precisa ter um momento de uma quietude física, não necessariamente aquela postura que às vezes está no nosso imaginário, né? Aquela postura de estar sentado num formato, né? Na posição de lótus, mas ela tem que ter também um foco. Se você está no trabalho, o teu foco está no trabalho, né? Se você está com uma meditação bíblica, o teu foco pode estar na Bíblia. Então ela tem que ter um aquietamento do teu corpo, um aquietamento da tua mente, não é um esvaziamento. Um foco e uma intencionalidade. Agora, pensando em outros tipos de oração, sim, talvez você esteja aí no teu ambiente de trabalho e você lembra de alguém da tua família e você faz uma oração de intercessão, ou você agradece pelo teu chefe, pelo teu trabalho, você tem uma oração de gratidão, ou enfim, mas eu acho que a meditação precisaria
ter esses outros componentes. Esses outros elementos aí. Mas olha, que Deus te abençoe. Viu, Agostinho? Tem mais gente falando com a gente, que mandou aqui participação ao longo desse programa. E olha só o que essa pessoa nos diz, ou nos pergunta. É preciso fazer cursos para aprender a meditar da maneira que vocês explicaram? Doutor César, e aí? Eu acho que o melhor curso é começar a ler as Escrituras e pensar como que Jesus fazia e copiar o que ele fazia, né? Jesus tinha 3 momentos na vida dele, quando ele viveu aqui 33 anos e meio. Ele tinha momentos com a multidão, né? E tinha momentos só com os 12 e tinha momentos só com ele e o Pai do céu, né? Então a gente vai copiar isso, né? Nós somos transformados pela contemplação. Aquilo que a gente mais contempla, a gente se torna parecido com isso, né? Se eu contemplo uma imagem 12 horas por dia, eu vou ficar duro igual aquela imagem, né? Então, quando eu olho para a prática de vida de Jesus Cristo que os evangelhos relatam, nossa, ali a gente aprende o melhor manual que existe para mim, né? De ver como que ele fazia. Eu acho que a meditação, ela é faz parte daquele pacote de hábitos, de práticas que a gente aprende fazendo. Eu posso ler, estudar, entender, mas eu vou de fato aprender a meditar, a orar, orando e meditando. Talvez você precise criar uma rotina, dar alguns passos, criar um lugar na tua casa que seja mais silencioso, ou como diz lá em Mateus, fechar a porta do teu quarto, entrar no secreto, mas eu acho que a melhor maneira a gente aprende praticando. Agora, você falou o verso todo, mas não falou aquela parte final que você falou que considera super legal aqui. Fala agora, doutora. Sim. Entra no quarto, fecha a porta. Este é um ensinamento muito interessante quando Jesus fala sobre a oração, que está lá em Mateus 6, que ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e o teu pai que em secreto te vê. Isso é uma sutileza que a gente passa às vezes assim, batido. Não é o seu pai que em secreto te escuta. E aqui para mim, Teru, eu encontro sim uma intersecção daquela oração do silêncio. Aquele momento que às vezes uma lágrima escorre. Naquele momento em que eu não consigo elaborar muitas palavras, mas o meu pai que em secreto me vê e te vê, ele te recompensará. É isso que está no texto. Ele entende, Isaías, né? Isaías 64:4, muito interessante esse versículo. Ele fala assim, tem o início ali do versículo, depois termina assim, nunca se viu um Deus além de ti que trabalhe por aquele que nele espera. E essa autora também, que eu sempre gosto dela, ela comentando esse artigo, esse versículo, no final do parágrafo ela fala assim, Deus está sempre em ação entre os seres humanos, não para destruí-los, mas para corrigi-los e preservá-los. Então, quando eu me coloco assim para orar, cara, é a terapia, né? Eu me coloco na condição de receber esse sobrenatural, né, que o Criador do Universo envia. E só voltando um pouquinho àquela questão do manual para meditar. Veja bem, de repente, como a doutora Érica falou aqui, você pode pegar alguns textos aí para você ver, né, o que é meditação, o que não é e tal, mas realmente comece fazendo. É muito né? individual, porque eu penso o seguinte, tem gente que se distrai mais fácil, tem gente que é um pouco mais focada, tem gente que tem TDAH, e aí vai precisar de um ambiente sem nada colorido por perto para tentar mergulhar, mas fazendo a gente vai entendendo, conhecendo mais a Deus, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. E até que, como as nossas mentes são diferentes, tem pessoas que têm mais força mental de focar. E tem pessoas que são mais dispersivas, né? Se você é uma pessoa dispersiva, o melhor local para você orar é um local que só está você, né? Desliga tudo, televisão, rádio, tablet, celular e tal. Desliga lá o feijão que está no fogo, refogando, e você mergulha ali, né? Se você é uma pessoa dispersiva. Então, depende também de como a sua mente funciona, né? Eu tenho conduzido alguns grupos de meditação cristã e uma orientação que eu dou muito prática, que eu acho que é importante hoje,
é que se você for utilizar a Bíblia para a tua meditação, utilize uma Bíblia impressa. Legal. Deixa o teu celular longe, saia das telas. Posso pensar em pelo menos um motivo pelo qual isso é muito bacana, porque as notificações não vão roubar a sua atenção. Para mim também tem que ser papel. Gente, o nosso tempo se foi. Foi muito gostoso passar esses momentos aqui na companhia de vocês dois. A gente deu aqui várias vezes o Instagram dela, @ericafmnakano, do jeito que fala Nakano aí no Instagram. E o Dr. César também está no site drcesar.com. Vamos marcar outras, né? Vamos. Vamos, porque vai ser sempre muito interessante. Que Deus esteja com você, que Ele te abençoe e que você possa realmente usufruir e aprender nesses momentos de oração e meditação e contemplação também, porque eu entendi que a gente precisa disso tudo, um pouquinho de cada, né, gente? Isso. Sim. Até a próxima. Tchau.